Alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para finalizar a unidade 14 do nosso caderno número 4. A aula passada a professora já leu o texto dessa unidade, uma história cômica. Quem lembra a história do Papapá? Então vamos olhar a nossa rotina de hoje. Nós iremos fazer o estudar a língua 2, das páginas 32 a 34, ortografar da página 34, produzir texto, páginas 35 e 36. A maioria dos exercícios serão resolvidos durante a aula. Ficará para vocês finalizar a produção de texto e os exercícios da tarefa. Vamos então começar? Estudar a língua 2. A aula passada nós estudamos relembramos duas classes de palavras, substantivos e adjetivos. Hoje nós vamos recordar substantivo próprio e comum. Leia a frase extraída do texto de Luiz Fernando Veríssimo. Deixamos o amigo do Túlio papeando sozinho. Por que nessa frase há substantivos que iniciam com letra maiúscula e outros com minúscula? Vamos retomar esse assunto? Há substantivos que nomeiam seres que pertencem à mesma espécie, mas têm características específicas. São substantivos próprios, que devem ser escritos com letra inicial maiúscula. E eles dão nome a pessoas e personagens, Maria, João, Branca de Neve, Homem-Aranha, animais, Bob, Bidu, Fofinha, continentes, países e cidades como América do Sul, Brasil, Recife, rios como Amazonas, São Francisco, Capibaribe, Tietê, vias e lugares públicos, Praça da Árvore, Avenida Brasil, acidentes geográficos, Serra da Mantiqueira, Baía de Guanabara, Ilha Grande, Lago Paranoá, festividades, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. Grupos, instituições e organizações. Então, Fundação SOS Mata Atlântica, Ministério da Justiça e Petrobras. Olha quantos exemplos nós temos aqui de substantivos próprios. Continuando. A letra maiúscula também deve ser usada em início de frase. Então, nós não usamos a letra maiúscula só no caso de substantivos próprios. Ao iniciar uma frase, também usamos a letra maiúscula. Os substantivos que nomeiam seres de maneira genérica, sem indicar suas características específicas, são substantivos comuns. Por exemplo, menino, cão, país, rua, rio, ilha, mar, festa, empresa. Quando eu digo menino, eu sei de qual menino eu estou falando. Não é um menino específico. Então, é um substantivo comum. Já se eu dizer assim, o menino João, eu sei de qual menino eu estou falando. Já estou falando daquela pessoa ali individualmente. Atenção! Meses do ano e dias da semana são escritos com letra maiúscula. Sábado, domingo, segunda-feira, janeiro, fevereiro, julho, etc. Exercício 1. Complete as frases com os nomes indicados entre parênteses. Então, entre parênteses, olha, a gente tem aqui o que está pedindo para você completar na sua frase. Vamos ver? Item A. O cerrado é uma vegetação típica da região onde... O que eu vou completar aqui? Nome da capital do Brasil está situado. Então, vamos lá. Vocês lembram o nome da capital do Brasil? Brasília. Preencha com a palavra Brasília. Item B. Gosto das histórias engraçadas de... Aqui nós vamos completar com o nome do autor do texto Papapá, que a professora leu na aula passada. Vocês lembram o nome dele? Se não lembram, voltem lá no final da história e pesquisem. Mas nós trouxemos para vocês, ó. É o Luiz Fernando Veríssimo. Item C. A personagem Franjinha está sempre junto com seu fiel companheiro. Nós vamos completar essa frase com o nome do animal de estimação de Franjinha. Alguém sabe aí o nome desse animalzinho? Que animalzinho é? Olhem, é o Bidu. Item D. As crianças ganham presentes e doces. Eu vou completar essa frase com o nome da festa do nascimento de Jesus. Então, olha aqui, no Natal. São todos substantivos próprios.
Continuando, item E. Brasil, Argentina e Uruguai são países, então eu vou completar o nome do continente onde o Brasil se situa. América do Sul. F. Sérgio Caparelli estudou na... Aí eu vou ter que colocar o nome de universidade com sede em Porto Alegre, onde ele estudou, o FPR. G. Há pesquisas para descobrir se o maior rio do mundo é realmente e aí eu vou completar nome do maior rio brasileiro, Amazonas. Vocês perceberam que todas essas palavras estão escritas com letra maiúscula, porque são substantivos próprios e deve ser escrito assim. Continuando, exercício 2. Leia as frases e responda a pergunta sobre cada uma. A. O indígena, amigo da personagem Robinson Crusoe, é sexta-feira. Sexta-feira aqui está escrito com letra maiúscula, mas a professora na explicação disse para vocês que os dias da semana e os meses do ano nós escrevemos com letra minúscula porque são substantivos comuns, mas algumas palavras podem ser ao mesmo tempo substantivo comum e substantivo próprio. Então vamos saber por quê? Pergunta, por que o substantivo sexta-feira está escrito com letra maiúscula? Vamos ler a frase, o indígena, amigo de Robinson Crusoe, é sexta-feira. Nesse caso, o substantivo está escrito com letra maiúscula inicial porque é o nome da personagem. Então, nesse caso, não é o dia da semana. Item B. No sítio do Carvalho, um raio partiu o Carvalho ao meio. Voltando aqui, novamente duas palavras, uma com letra maiúscula, outra com letra minúscula. Por quê? Então, vamos ver. Por que Carvalho foi grafado com letra inicial maiúscula e em seguida com letra minúscula? Quando eu digo Carvalho com letra maiúscula, possui letra inicial maiúscula porque é o nome de uma pessoa. Com minúscula é o nome de uma árvore. O mesmo ocorre, por exemplo, com a palavra rosa. Com letra minúscula é a flor, com letra maiúscula pode ser o nome de uma pessoa do sexo feminino. Clara, com letra maiúscula, o nome de uma pessoa do sexo feminino ou parte do ovo, né? Faz parte do ovo. Então, duas palavras na língua portuguesa, ela pode ser ao mesmo tempo substantivo próprio e comum. Continuando. Eu não sabia dizer qual margarida era mais bonita. Então, aqui eu tenho que prestar atenção. Margarida pode ser uma flor, mas também pode ser o nome de uma pessoa. Nesse caso, está com letra maiúscula. Então, nessa frase, o que a palavra margarida nomeia? A palavra margarida nomeia uma pessoa do sexo masculino. Sexo feminino, desculpem. D. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, ficaram surpresos com a cor do pau-brasil. Por que se usa letra inicial maiúscula em Brasil e minúscula em pau-brasil? Vamos lá? Brasil inicia-se com letra maiúscula quando é nome do país. Pau-brasil faz parte de palavra composta que nomeia uma espécie de madeira. Então, escreve-se com letra minúscula. Continuando. Chegou o nosso ortografar. Encontre no caça-palavra 7 palavras escritas com SC, X, SS, Z. Vocês já têm aí a palavra xícara. E nós já trouxemos para vocês dois exemplos de cada um. Vamos lá? Então, olha, SC, nós trouxemos disciplina e crescer. Com X, vocês já têm xícara, nós trouxemos lixo e mexer. Com SS, nós já assinalamos pressa e assado. Com Z, nós já trouxemos civilização e azeite. Lembrando que vocês têm que encontrar 7 de cada. Então, se nós já trouxemos 2 de cada um, 2 exemplos de cada um, estão faltando 5 palavrinhas de cada um. Olhem, palavras na horizontal, palavras na vertical, palavras na diagonal, tá? Isso aqui é gostoso de fazer. Use cores, igual nós fizemos aqui, vai ficar bem diferente. Agora, confira se você encontrou todas as palavras. Então, vamos lá. Nós trouxemos a lista aqui para você.
Fica mais fácil de você se organizar. Item A, com SC, você vai encontrar adolescente, disciplina, nascer, crescer, 600, piscina, acrescentar. Palavras com X, puxara, auxílio, mexer, peixaria, lixo, exercício, exército. Palavras com 2 S, pressa, grosso, passeio, avesso, assado, sossega. Com Z, desprezar, azar, azeite, cruzeiro, vizinho, raiz e civilização. Então, complete lá as palavrinhas e vai marcando aqui para você não se perder. Chegou a hora de produzir o texto. A aula passada a professora pediu para que vocês pegassem o caderno, lessem lá nas páginas 35 e 36, uma narrativa chamada Romeu e Julieta, e que registrasse 2 possíveis finais para essa história. Como que fatos poderiam ocorrer depois do que vocês terminaram de ler. Aquela história, ela não termina na página ali 36, onde vocês acabaram. Nós vamos trazer hoje na aula para vocês como que terminou o verdadeiro final daquela história. Então vamos lá? No início desse módulo, você leu uma crônica. Nesse tipo de texto, muitas vezes, a partir de um fato corriqueiro, o autor apresenta reflexões e comentários, expõe seus sentimentos ou cria uma narrativa, isto é, narra uma história, como no texto Papapá. Algumas crônicas narrativas, como a que você leu, são produzidas para divertir o leitor. As crônicas narrativas são geralmente curtas e narram histórias que envolvem poucas personagens e acontecem em tempo e espaço reduzidos. São escritas em linguagem simples e direta, às vezes informal. Leia um trecho de crônica narrativa e em seguida participe de conversa com seu professor e colega. Então aqui nossa discussão vai ser aqui na aula e se você precisar, consulte seu professor sobre isso. Com seu colega dessa vez não vai dar para fazer. Nesse tipo de crônica também é comum a criação de diálogos que dão leveza ao texto. Lá na história, na crônica Papapá, existem bastante diálogos. Vamos lá então ler um pedacinho dessa crônica, desse texto. Romeu e Julieta. Foi há muitos anos na então bucólica rua Itacalomi, com Y mesmo, toda arborizada, com pequenos jardins na frente dos simpáticos sobrados e até grama crescendo entre os velhos paralelepípedos. Nossa casa, embora geminada, ficava em terreno fundo, com um bom quintal, que ostentava uma única árvore onde meu irmãozinho gostava de trepar de vez em sempre. Certo dia, um amigo da família nos trouxe de presente, dentro de espaçosa gaiola, um periquito da Austrália, lindinho na sua plumagem e delicados tons pastel, azul celeste, cinza e branco. O passarinho saltitava entre os vários poleiros fixo e um de balança, e os coxinhos cheios de alpiste, a tigelinha com água e até uma banheirinha, uma graça. Ele só não cantava. Mas alguém já viu um periquito cantar? O que ele fazia, isto sim, era nos encantar com sua vivacidade e aparente alegria. O nome dele era Periquito mesmo, e ele era confiante, não se afligia nem se debatia quando nós enfiávamos a mão na gaiola, e ele bicava o alpiste entre os nossos dedos. Por sinal, os peixinhos do nosso aquário faziam a mesma coisa. Voltemos ao nosso periquito. Acontece que meu irmãozinho, de repente, ficou com dó do passarinho prisioneiro na gaiola e começou a me pedir para soltá-lo. Aos 9 anos, ele era um entusiasmado ecologista, membro da SUIPA, Sociedade União Infantil Protetora dos Animais. E aquele pedido fazia parte da sua filosofia. E tanto ele insistiu que eu, afinal, concordei em parte. Propus levar o periquito para fora, para o quintal, e penduraram no galho da nossa árvore, com a portinhola aberta, escancarada mesmo, para ver como o passarinho se comportaria. Dito e feito, penduramos a gaiola aberta, com alpiste, água e tudo, no galho da árvore e ficamos ali, observando da porta da cozinha.
Então, aqui nós trouxemos esse texto para vocês até esse espaço, até nesse parágrafo aqui. Mas e aí, você já pensou em casa? Já fez na tarefa passada? O que pode ter acontecido com o periquito depois que eles abriram a gaiola? E aí, vamos ver. Aqui eu trouxe o desfecho original dessa crônica para vocês. Vamos ver se vocês chegaram perto, alguém conseguiu escrever o mesmo final para essa história, ou fez um final bem diferente, cômico, trágico. Vamos olhar? Então, eu vou ler para vocês o final verdadeiro. O periquito saltitou um pouco, comeu um pouco e descobriu a portinhola aberta. Descobriu, escapou para fora e saiu voando. Adeus, periquito, disse meu irmãozinho meio pesaroso, mas contente. Vamos deixar a gaiola pendurada no galho, falei. Quem sabe ele vai se lembrar da comidinha dele e vai voltar, nem que seja só para almoçar. E entramos em casa. No dia seguinte, fomos para a porta da cozinha, na vaga esperança de ver nosso periquito, pelo menos nas proximidades. E qual não foi a nossa surpresa quando olhamos para a gaiola e vimos, adivinha o quê? Ele arranjou logo uma namorada e a convidou, não propriamente para morar com ele, mas vir tomar as refeições e beber a água de sua casa, sem prejuízo dos voos que sua nova liberdade lhe proporcionara. Claro que deixamos a gaiola aberta lá mesmo, e todos os dias enchíamos os coxinhos de alpiste e trocávamos a água para o casalzinho. Isso durou bastante, até que um belo dia, Romeu e Julieta, como os batizamos, não voltaram mais. E aí, o seu final ficou parecido com esse? Está próximo? Bem diferente? Então, vamos ver o que vocês têm que fazer agora? Converse com seu professor e procure responder. Por que a autora atribuiu esse título ao texto? Que título? Romeu e Julieta. Você sabe por quê? Romeu e Julieta é uma peça teatral clássica que foi escrita por William Shakespeare. Ele conta a história de um jovem casal que se ama muito, tá? É uma história amorosa, maravilhosa, mas as famílias desses jovens são inimigas. Então, o amor deles é proibido. E no final da verdadeira história, acontece uma tragédia muito grande. Mas aqui, no nosso texto Romeu e Julieta, quando a gente leu a primeira parte, em momento nenhum a gente pensaria que esse texto poderia chamar Romeu e Julieta. Só depois que a professora leu o final para vocês, que dá para a gente fazer uma ligação entre uma história e a outra. O que terá acontecido depois que a narradora e seu irmão penduraram a gaiola aberta no galho da árvore? Você já sabe o final, você já viu o que aconteceu. Mas e você? O que você registrou na tarefa que a professora pediu? Eu pedi 2 possibilidades. Você registrou essas 2 possibilidades? Então, dê continuidade para essa crônica, inventando um desfecho, um final para a história. Se preferir, crie algo bem-humorado. Então, pense aí, você já fez 2 alternativas, 2 possibilidades. Você vai escolher uma e vai dar continuidade a esse texto. Pegue seu caderno agora, realmente, pense se essas 2 possibilidades que você quer escrever, se de repente você quer mudar, fazer alguma coisa bem-humorada ou mais trágica do que está lá no nosso final que nós lemos, escreva, capriche no seu caderno. Roteiro de trabalho, primeira parte, preparação do texto. Escolha uma dentre as possibilidades que levantou na tarefa 7 para dar continuidade à narrativa. Segunda parte, a produção do texto. Elabore a primeira versão do desfecho, que é do final para o texto, e crie um novo título. Então, quando você chegar aqui, que você criou a sua versão, você vai ter que inventar um novo título. Em vez de Romeu e Julieta, você vai criar um novo título para essa narrativa.
Terceira parte, revise o seu texto. Essa revisão será feita em casa. É hora da tarefa, estamos terminando a nossa aula. Exercício 5, são respostas pessoais. A, dê o nome de sua cidade, bairro, rua. Da sua escola no item B, na escola que você estuda. Lembrando, item A são substantivos próprios, deverei escrever com letra maiúscula. Faça no seu caderno. Item C, do mês em que você nasceu. Lembra que a professora explicou na aula. Nome dos meses com letra minúscula, substantivo comum. Então, escreva aí no seu caderno, são respostas pessoais. Atividade 6, reescreva o texto a seguir usando letra cursiva. Lembrando que os substantivos próprios e as palavras que iniciam frase deverão ser escritos com letra maiúscula inicial. Você vai copiar esse texto no seu caderno, usando a letra cursiva, prestando atenção no início de frase, usando letra maiúscula, e quando aparecer também substantivos próprios, como por aqui, por exemplo, Peter Pan, você também deverá usar letra maiúscula, não importa se está no meio da frase. Capriche para enviar para o seu professor. 8. Finalize a primeira versão do desfecho que você produziu para a crônica e faça a revisão dela. Vê se você utilizou o narrador em primeira pessoa, se empregou corretamente os verbos e os pronomes, se pontuou corretamente os diálogos. Lembre-se, as falas das personagens são introduzidas por 2 pontos e travessão. Se você grafou corretamente todas as palavras, se tiver dúvida, procure no dicionário. Se atribui um título coerente com a narrativa, com o desfecho que você fez. E, por último, se criou um desfecho coerente com os fatos anteriores e com o título que você atribuiu à escola. Por último, passe a limpo, a versão definitiva do texto que você produziu, seguindo as orientações. Se precisar qualquer dúvida, consulte o professor. Terminamos aqui essa unidade. Tudo que nós combinamos, nós fizemos. Apenas alguns exercícios para vocês terminarem aí em casa. Está tranquilo. Terminamos essa unidade hoje. Então, boa atividade para vocês, um bom trabalho e até a próxima aula.